Mas ó, chegou aquele momento que eu gosto, o momento da entrevista. O momento que o nosso convidado já está aqui com a gente. Na verdade, ele já estava, né, gente? É que tá acompanhando tudo aqui. Vocês não estavam percebendo, mas ele já estava aqui entre nós. Já demos risadas aqui no intervalo. Seja bem-vindo, Obrigado pelo time. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito feliz, muito honrado. Denis, Paulinha, tive a oportunidade de trabalhar com a Paulinha no Semana Puana como repórter. Fiz um trabalho brilhante, parabéns. E ele que faz um trabalho brilhante, né? Segue agora na TV também, TV além também, da rádio. Na TV também. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Nós que estamos felizes. Já, ó, no intervalo a gente já estava conversando. Eu já estava aqui sondando. Antes da entrevista, porque o cara tem história para contar. São mais de 30 anos de carreira. São Trabalhou na rádio Transamérica. Transamérica de São Paulo, Rádio Jovem Pan de São Paulo, Rede Bandeirantes, enfim, Rádio Metropolitana de São Paulo, Rádio Cidade do Rio de Janeiro, a Rádio Globo de Belo Horizonte, Rádio Globo do Rio. Um currículo extenso temos, né? Olha, eu acho que o que eu tenho de carreira aqui, ninguém aqui tem de idade. Comunicador raiz. Sou. Total. Eu toquei disco no rádio, LP, a gente pegava a programação, tava lá assim, ó, lado 1, né, lado A, faixa 2. A gente tinha a programação toda manual, tudo ali, não tinha computador, não tinha toda essa tecnologia. Era um rádio raiz mesmo. Mas a essência do rádio continua a mesma, que é emocionar as pessoas. O grande barato do rádio, ainda hoje, é a gente fazer a pessoa criar imagem. O grande barato é eu contar uma história, se fosse você, falar sobre a Ângela. A Ângela, que é uma mulher linda, inteligente, interessante. Você está imaginando uma Ângela, você outra, você outra. Imagina, cabelo preto assim, um pouco cacheado. Linda, gata, gostosa, cheirosa, bem resolvida. Mulher para namorar, sabe? É o dom, né? Ô Fábio, como que surgiu essa sua paixão pela comunicação? Meu pai foi um grande orador. Meu pai trabalhou muitos anos numa multinacional e ele sempre foi o orador da empresa. Não havia essa coisa de coach e tal. E ele sempre foi um cara uma voz muito bonita, um cara todo bonitão e tal. E aí eu via meu pai no palco, eu achava aquilo extraordinário. Como é que ele pode ter tanta desenvoltura? E fora o carisma de brincar. E o meu pai, ele trabalhou muitos anos na Unilever, uma empresa muito grande e tal. E ele sempre teve uma coisa na cabeça que independente do que você vai fazer, independente do que você vai vender, qual é a sua profissão, o grande papel da vida da gente é interferir positivamente na vida de alguém. Se você não faz isso, tem que rever. Olha, ele sempre vem, né? Com a mensagem, assim, bem forte. Pra dar assim, ó. A gente já tá assim, né? Um pouco assim, né? Vários braços. Inclusive, me permita dizer até sobre o Ego Time, eu acho que é importante o trabalho de vocês. A Paraíba precisa de mais programas de entretenimento. Chega de tiro, porrada e bomba na televisão de manhã, de tarde, de noite. Vamos fazer as pessoas participarem para dar risada, para brincar, para falar de gente. Aqui a gente se diverte, a gente fica sabendo das fofocas, do que está acontecendo. Tudo isso é parte de um processo de entretenimento necessário na televisão. Chega, gente, porque acaba o tiro, porrada e bomba entre o padre e não tem ninguém falando de gente, falando de coisas boas, de arte, de cultura. Parabéns pelo trabalho de vocês, é necessário. E eu também acho extremamente importante, porque eu vejo, a gente já comentou sobre isso, que a Paraíba é muito escasso em relação ao entretenimento. E eu sempre enxerguei que Instagram não é a vida real. Você não vai abrir seu Instagram e vai botar, olha, eu já trabalhei aqui. E a gente tem esses momentos através das nossas entrevistas. O Insta, porque é instantâneo, é de agora. Vamos fazer essa coisa do agora, de fazer as coisas acontecerem. Eu sempre tive muito medo, pelo ter uma ficha profissional tão extensa, de ser aquele cara de ficar contando da vida passada o tempo todo. Então, eu tenho que refazer o meu baú de memórias todo dia. Trocar o passaporte, né? Eu preciso fazer coisas novas agora para que eu possa ter novas histórias, para não viver daquele passado. E é isso que vocês fazem aqui. Falar de gente, falar de cultura, falar tudo isso que fica aqui, não fica no YouTube ali, se perpetua. É importante. Olha como é que era naquela época. Olha como é que era. Isso vai ficar para sempre. Isso é um legado e tem muito valor. Eu acho muito incrível. E você é uma pessoa que se reinventa, né? Você sempre está com algo novo, a novidade. Eu estou agora fazendo o meu trabalho no YouTube, eu estou apavorado. Porque eu sou um apresentador de rádio, um apresentador de TV já há muitos anos. Mas a comunicação... Sabe qual que é a sensação de estar aqui no YouTube? É você ter jogado o tempo todo na Série B e você vai para a Série A. É diferente, é um outro ambiente, a linguagem é diferente. E o grande barato é você pensar, bom, depois de 33 anos me comunicando, eu tenho que me refazer, não dá mais para fazer como eu fazia há 5 anos atrás. Outro recado, se você faz alguma coisa e você faz do mesmo jeito há 5 anos, você está fazendo errado. Tem que rever isso, né? Tem que rever. E dá um friozinho na barriga fazer essas... o tempo todo, pela responsabilidade.
eu aprendi uma coisa em relação à televisão, que assim, eu trabalho em rádio já há muitos anos, e o ambiente da televisão é diferente, até a abordagem das pessoas com a gente é diferente na rua. As pessoas te reconhecem, falam, pô, é um carinho diferente. Aí eu fui entender por quê. No meu caso, o rádio, a gente ouve rádio no carro e no trabalho. Quando você vai para a televisão, você entra no quarto, na sala da pessoa. E aí a intimidade é maior. Por mais que você faça parte do trabalho, do dia, do carro, no trânsito, você possa entreter a pessoa, quando você vai para dentro de casa, você vai para o ambiente da casa, o lar, a abordagem é diferente. Isso requer muita responsabilidade. E esse é o novo ambiente do YouTube na casa das pessoas. Isso é... Eu tô apavorado. Nem parece, gente. Tudo com ele flui naturalmente. Aí eu quero saber também aquele quadro, Se Fosse Você, que é um sucesso na rádio, agora tá na TV. Como surgiu a ideia de levar para a TV e como está sendo essa experiência? Vou contar tudo da verdade. A nossa principal concorrente tem um programa de um padre que dava 5 vezes a audiência da rádio que eu trabalho, sucesso. E aí a gente precisava fazer alguma coisa para poder tirar essa audiência do padre. Mas como é que você briga com a fé? O padre é um representante de Deus na Terra, como é que eu vou tirar a audiência da fé? Fofoca, né, gente? É a única coisa capaz. Gente, eu vou fazer as pessoas se meterem na vida umas das outras. Eu vou institucionalizar uma coisa que todo mundo já faz. Mas ali, eu criei um contexto da gente formar uma corrente do bem, de ajudar de fato quem está precisando. Porque o E Se Fosse Você é sempre uma encruzilhada, né? Faço ou não faço, dou ou não dou, entrego ou não entrego, empresto ou não empresto, aceito ou não aceito. E aí, as pessoas que entram no ar que dizem, só que aí... O princípio do programa era, de fato, as pessoas se meterem na vida umas das outras, mas com o tempo, o programa passou a virar um termômetro social. Cada história revelava o comportamento das pessoas, como as pessoas lidam com ciúme, com casamento, com relações de vizinho, trabalho, colegas, amigos. Depois eu quero até, inclusive, voltar na enquete, tá? Sobre essa questão de amigos. Pode comentar, fica à vontade. E Se Fosse Você é isso. Então eu precisava atrair essa audiência de quem estava ali ouvindo o padre, que ele era muito grande, e esse nicho de ouvintes, de mulheres de 25 a 55 anos. E aí eu trouxe essa ideia. Por quê? Ainda partindo do princípio que era tiro, porrada e bomba e padre, não tinha mesmo ninguém falando de gente. Gente falando de relacionamento, de vida, de relação humana. E aí eu falei, quem vai fazer isso sou eu. Aí quando o Sérgio Cruz me chamou para ir para Sucesso, primeiro a gente fez uma mudança para atualizar a rádio, trazer uma mudança de comunicação mesmo, um ambiente mais digital. Aí a gente criou o Pad, o WhatsApp Sucesso, trazer a rádio para o ambiente virtual. E aí depois veio a ideia de fazer... Ele perguntou, você tem um projeto para a gente brigar com o padre? Vou falar de derrubar o padre, né? Para a gente concorrer com o padre? Eu falei, eu tenho. E esse programa, ou Se Fosse Você, ele estava engavetado desde 2016. Um bom tempo. Eu trabalhei numa rádio em Belo Horizonte que eu não tive a oportunidade de mostrar ao dono da rádio o que era a verdade do programa, o que aconteceu. Então o programa estava guardado. Quando me perguntaram, você tem um projeto? Eu falei, eu tenho. Olha Tá aí. pronto. Incrível. E foi maravilhoso. Porque esse é o grande barato, gente, da oportunidade. Você reconhece a oportunidade só se você estiver pronto. Quantas vezes ao longo da minha vida eu tive a oportunidade, mas eu não reconheci o momento como uma oportunidade porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como desenrolar aquilo. Então é importante estar atento, principalmente, esteja pronto. Tem um momento. Esteja pronto, não fica torcendo para que aconteça, não fica ansioso para que aconteça, isso não vai adiantar nada, a ansiedade só trava o ponteiro do relógio. E só fica pronto para quando acontecer, você já está lá, ó, tudo na mão, bora fazer. Ô Flávio, você tá aqui na Paraíba há quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E como a Paraíba te acolheu? No primeiro momento não foi muito fácil não, sabe? Eu passei 3 meses trabalhando em Campina Grande. E quando eu cheguei aqui, eu vim com o meu irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, o meu irmão do meio, e eu sou caçula. É a cobaia, a tentativa e a perfeição. Mais ou menos isso. Meus irmãos estão acompanhando. Meu irmão está no Canadá, está vendo a gente. Olha aí! Junto, cuida. Então, dentro desse contexto de chegar aqui na Paraíba, de não conhecer ninguém, de não saber nada, eu vim com o meu irmão e a gente abriu uma distribuidora de cosméticos masculinos para profissionais. Eu vendia pomada de cabelo para barbearia. Isso me ajudou muito, porque eu pude conhecer João Pessoa, pude conhecer a vaidade masculina, que é um negócio absurdo aqui na Paraíba. E aí a gente abriu um escritório em Campina Grande. Eu fui trabalhar em Campina Grande. E lá ofereci o meu trabalho para a Rádio Panorâmica. Mas não foi fácil, não. Logo que eu cheguei, as pessoas diziam, oi, tudo bem? Eu sou o Flávio. O que você está fazendo aqui? Olha. Eu falei, não, eu vim trabalhar aqui. Mas por quê?
que você está aqui? Porque você Mas tem um por que aqui? currículo, né? Eu falei, gente, eu já tô de passagem, eu já tô indo. Calma, tá tudo certo. Porque a ideia era, de fato, vir morar no mar. Eu morava em Belo Horizonte, porque eu sou carioca, mas eu vivia a minha vida toda praticamente em Minas. E a minha relação com o mar beira a dependência química. É importante estar perto do mar e por isso que eu vim viver aqui. E aí consegui tudo isso aí, de um programa numa rádio, ir para a televisão, tudo isso é tão valioso, porque no início não foi fácil, mas agora o carinho que as pessoas têm comigo, eu chamo as minhas ouvintes de maravilhosa. Elas me chamam Oi Maravilhoso. Tem uma que me chama Oi Delicioso. Eu adoro. E olha só, galera, eu já tô aqui com o celular, já tô acompanhando, já tem pergunta, continua mandando mais, que no final o Flávio vai responder. Tudo. Mas eu já vou aproveitar, já vou soltar uma que me perguntaram aqui, o Wendel, um amigo meu. Beijo, Wendel. Ele disse que é super seu fã. Um beijo, Wendel. E eu trabalhava ouvindo ele e perguntou qual é a situação mais engraçada que você já passou no quadro, e se fosse você? Boa. Gente, aquela que marcou. O programa que... agora a minha memória é recente. O programa está no ar desde 2019. A gente colocou o programa no ar em fevereiro, em março veio a pandemia. Isso, de certo modo, foi importante para o Se Fosse Você, porque a gente criou uma campanha, na ocasião, para que as pessoas ouvissem o rádio em casa. Você vai ter que ficar em casa, não vai? Então, desliga a televisão, que só vai aparecer imagem de cova, de gente morrendo. Vamos falar de coisas positivas. A gente criou uma linha editorial de falar de coisas boas durante a pandemia. Isso ajudou muito o programa. Então, a gente teve, num primeiro momento, algumas histórias muito marcantes, mas a que eu me lembro nesse momento é a história do cachorro caramelo. Gente, essa história o cara, ele tem um cachorro vira-lata, que é a paixão da casa. Todo mundo adora o cachorro. E a vizinha tem uma cachorrinha que bebe água mineral gelada. A cachorrinha só come pedigree, só não sei o que, só cachorrinha toda cuidadinha e tal. Eu já sei até o nome. A cachorra da vizinha entrou no cio, o caramelo foi lá e a cachorra tá prenha. E aí a dona da cachorra foi lá no dono do caramelo, falou assim, você tem que pagar todas as despesas e tal. A gente, e aí? Mas foi tão engraçado esse programa, foi um dos programas mais marcantes. Mas sempre o programa que mais dá audiência é Gaia. Sempre que... Olha, gente, eu recebo em média 890 mensagens em 1 hora de programa. Quando é Gaia, eu recebo 1.200. Vou mandar a minha, vai ficar 1.200. Porque ele me chama as histórias, Flávio. Mas assim, ainda é inacreditável. Não, e hoje a gente já começou uma enquete que vai um pouquinho por esse lado. E teve também a história aí da Simone, da Simária. Mas você disse que queria falar um pouquinho sobre a enquete, né? Quero, gente. Você sabe o que diferencia um casal de amigos de um casal de verdade? O sexo, o tesão. Se tem desejo, vai perdurar. O grande barato da história é você ter o tesão e depois se tornar amigo. Mas se essa ordem se inverter, não tem problema nenhum. Ao som de Kelly's Whispers, eu posso dizer a você que não tem problema nenhum você se relacionar com um amigo desde que você tenha tesão por ele. Olha! Tá vendo quem me julgou? Ninguém te julgou aqui, ninguém te julga. Amigo, eu estou brincando, hein? Eu não tava te julgando, eu tá? Você sabe, inclusive, eu estou fazendo um trabalho, há 3 anos eu estudo a fidelidade. Eu vou lançar um livro, ainda no ano que vem, no início do ano que vem, um livro chamado... Eu vou deschavar a fidelidade em todos os seus aspectos. Tudo que se relaciona à fidelidade. E posso lhe dizer que a felicidade ligada a um casal, ela é inteiramente ligada ao erotismo. Olha aí. Se você tem paz e tesão em casa, você não trai. Paz e tesão. A gente só tá aqui pra aplaudir, Ó, né? eu fico assim, ó, porque eu vou pegando tudo, ó. Vai só guardando. Ele né? fica super atento. A Não voz é? dele faz com que a gente fique preso. A gente fica Aí você vidrado, fica assim, né? O meu afilhado Guilherme, ele fala assim, tio Flávio, conversar com você parece que a gente está assistindo o Discovery Channel. É isso! Eu fico assim, ó, eu tinha tanta pergunta, sumiu. Não, mas eu tenho uma última pergunta que a gente vai pra fazer uma pausa. Não, vai chamar uma matéria daqui a pouco, que é sobre as suas referências, né? Mas por que eu tô falando sobre isso? A minha mãe, ela ouvia muito, assim, demais. Era o dia inteiro ouvindo rádio. E quando eu ia pra escolinha, bem criancinha, ela ouvia Eli Correia. Você deve saber quem é Eli Correia. Ele era o sedutor do rádio. Um grande contador de histórias. Grande. E aí, você falando aqui, né... Bruno aqui, nossa produção, eu já ouvi algumas vezes no carro, a gente indo fazer pauta. Sim, claro, já falei pra ele isso. Ouvimos muito. E aí eu queria saber,
Quais são as suas referências, assim? Eu tive a sorte de trabalhar com algumas delas. Heleno Rotai, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A Rádio Tupi, a Rádio Jovem Pan, o Emílio Surita. O Emílio é meu padrinho de casamento. Eu fiz o Pânico durante muitos anos. Eu fazia uma personagem no Pânico que chamava Samantha. Quem tem 30, 40 anos vai se lembrar dela. E era muito divertido, era uma época muito bacana do rádio. O início do rádio via satélite, o Brasil inteiro e tal. Eu tive algumas boas referências. Heleno Rotai, o Emílio Surita. Nossa, gente, José Carlos Araújo, que é um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Luiz Carlos Júnior, eu tive a oportunidade de entrar no lugar dele na Rádio Cidade do Rio de Janeiro, quando ele foi para a Sport TV. Nossa, uma série. Eu sou uma coxa de retalhos, né? Quando a gente estuda, quando a gente lê, principalmente se a gente é apaixonado pelo que faz, o grande barato, como eu falo de novo, se prepara para isso. Tudo bem que você tem um dom, você tem um talento, mas é importante. Sabe o Neymar? Ele era um jogador de várzea, ele jogava bola descalço. Aí alguém pegou ele e deu técnica para ele. Olha o que ele se tornou. É a mesma coisa você. Você tem talento, não tem? Busca técnica. Ninguém vai te derrubar. Você vai ser invencível. Olha, que incrível. Olha, vocês perceberam já, né? Que não é só uma entrevista aqui. Tá sendo uma aula, tá sendo tudo tanto muito pra incrível. Gente, pra vocês que estão em casa. Só motivação. Não, eu tava imaginando ele falando e os cortes. Quero ver amanhã eu vou me acordar assim. Bom dia! A energia dele, né? A energia dele, minha gente, deixa a gente E a galera tá amando. E agora, gente? Agora a gente vai pros conselhos, né? Porque ele é conhecido por dar conselhos por aí. Sempre tem uma mensagem. Uma palavra amiga. Uma palavra amiga sempre, né? Um conselho. Sempre. Bora. E eu fiquei sabendo que tem até uma vinheta especial, né? Tem uma vinheta. Não é vinheta, tem umas narrações aí, uns offs especiais. Já pode soltar o primeiro então, produção? Como é que tá? Tá preparado? Flávio, me chamo... Tenho... E com uma... Ó, a gente teve um probleminha logo justamente no primeiro, mas a produção vai resolver aqui. E aí já vai soltar. Se o primeiro não rolar, tenta colocar o segundo, que a gente preparou alguns aí, viu, Flávio? Tem várias mensagens, as pessoas estão sedentas por conselhos amorosos. Bora. Já viu aí, até travou, deu um bug aí a pessoa. Flávio, me chamo Pedro, tenho 27 anos. Fiquei com um cara uma única vez, mas não consigo esquecê-lo. Até a vontade de ficar com outras pessoas passou. O que eu faço pra mudar isso? Pedro, amor de pizza quando bate fixa, Meu né? Deus! Calma. Meu amigo. Eu dei uma assustada aqui que eu entendi. O amor de pizza quando bate fixa, não tem jeito, é assim mesmo. Muitas vezes, tem até uma coisa que é importante dizer, Pedro, muita gente se apaixona pelo sexo com o outro. Mas aí, para justificar algum tipo de culpa, alguma coisa social, familiar, religiosa, acaba inventando um sentimento que nunca existiu. É só sexo mesmo. É só vontade de ver de novo, foi bom, e quando é bom dá vontade de novo e de novo. Aliás, não fica pensando no que pode ser, vai ser relacionamento e tal. Só põe uma coisa na sua cabeça. A vontade de ver de novo depende da qualidade do último encontro. Enquanto for bom, vai encontrando. Então, beleza, mas não espere nada, sem expectativas. Afinal de contas, os grandes encontros, você não tem que ficar esperando por eles simplesmente acontecem. Eu sigo esse lema, viu? Sem expectativas. Sim. E tá funcionando, viu, Flávio? Pode crer. Mas tem mais histórias aí. E qual será a próxima história? Vamos lá. Flávio, meu nome é Vânia. Tô namorando faz 2 anos, mas às vezes me bate a vontade de trair meu namorado. Até agora eu consegui me segurar e não cedo à pressão. Até agora. Até agora. Vai acontecer. Mas o grande barato dessa história é o seguinte, toda vez que a gente tem... Você sabe por que as pessoas traem? Buscando felicidade. Você não está feliz, você busca felicidade em outra pessoa. A ideia é você buscar essa felicidade dentro do relacionamento. Sabe aquilo que você está com vontade de fazer com alguém? Faça com quem está com você. Experimenta. Se ela não topar, vai ser claro que os dois não estão no mesmo momento. Sintonia, sinergia, tudo isso é parte. Gente, tudo é energia. Se você está procurando energia fora, é que você tem dentro não está bacana. Toda traição é uma falta, é alguma coisa que está faltando. Muitas vezes a gente gasta muita energia tentando trair, enganar o outro. Se você canalizasse essa mesma energia para fazer uma loucurinha com quem está contigo, você ia ser mais feliz. É tudo questão de diálogo, né? Ele estava até explicando aqui nos bastidores que a gente tem que ter um diálogo. Conversa, gente. Não está gostando? Esclarece que não gosta. E outra, a gente está vivendo uma era em que as imagens estão todas prontas, não é? Então as pessoas estão esperando cada vez mais que as coisas aconteçam naturalmente. Mas não
Não, precisa dizer. Tem alguma coisa que não tá legal? Conversa. Olha, não gostei do que você fez. Não fecha a cara e vira as costas. Pessoa, jogar o outro no campo das suposições é uma enorme covardia. Diz, porque quando você não diz, a pessoa vê você com aquela cara de bunda, não sabe o que fez, se sente culpado, o negócio vira uma bola de neve que seria muito pequeno se você dissesse, olha, não gostei de tal coisa. Diminui, tira o peso das coisas, gente. Cuida. E olha lá. Hein? Seguiram, entenderam? O negócio é conversar. Vamos pra mais uma? Bora. Vamos ver. Olá, Flávio. Meu nome é Miguel. Tenho 24 anos. Meu namorado terminou comigo fazem alguns meses, mas vive me dando esperança, mesmo pegando todo mundo. Amo muito ele e não sei em quem acreditar, nele ou nos amigos que dizem que é apenas um golpe. O golpe tá aí. Cai. Ó, tem gente que sai, mas não libera o outro. Já viu isso? Eu saio da tua vida, mas não te libero. Só que aí, você só permite isso porque você quer, você deixa. Enquanto que vou te falar, as pessoas têm a importância que a gente dá a elas. Não é ex. Por que você ainda está tão disponível para ele? Por quê? Você ainda tem vontade de retomar? Você ainda sente falta dele? Então, conversa sobre isso, mas não cai nesse joguinho. Outra, fica com alguém também. Se não é isso que você quer, você também não é obrigado a dar o troco, pagar na mesma moeda. Mas se você ainda tem, se ele ainda tem esse poder todo sobre você, tem alguma coisa que você precisa rever. Não se apaixone por quem não está apaixonado por você. Ele não quer, ele só quer um picotezinho de vez em quando. Não tem nada de... Ele não sente saudade, ele só quer sexo. Gente, tudo é sexo, dizia Freud. E eu acho que também falta um pouco de amor próprio, né? A pessoa tem que saber o seu valor, reconhecer isso. Eu não vou encontrar ninguém melhor, então é melhor ficar com essa esmolinha que ele me dá aqui, porque toda vez que você aceita uma esmola, você tira a chance de alguém legal te dar um banquete. Olha aí. Tem algum comentário, Denis? A gente tem uma pergunta aqui. Flávio. Banquete. Sou traída e enganada há 2 anos. Se eu trair é algo demais? Eu conheço a pessoa e realmente é babado. É traição em cima de traição. Te amo. Eu vou te dizer, existem várias modalidades de relacionamento, várias configurações de relacionamento. O relacionamento que você vive não é um relacionamento só de vocês dois. Se você sabe que as traições acontecem e continua no relacionamento, trai também, por que não? São direitos iguais. Isso não quer dizer que tem que ter uma regra, você tem que ser fiel, você tem que ser leal. Não existe regra, existe felicidade. Quando a gente fala de fidelidade, você tem que ser fiel ao relacionamento, como é que eu posso dizer? A dignidade que você dá ao relacionamento. Mas principalmente ser fiel a você, às suas vontades. Enquanto ele está lá matando a vontade dele, fazendo um monte de coisa por fora, você só tem vontade com ele? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se tiver vontade com alguém, vá sem culpa, porque é uma relação aberta e talvez você não esteja sabendo. É uma relação aberta, Denis, se você conhece a história? Não, é uma relação aberta, mas já pegando o gancho que você já respondeu, Flávio, preciso me sentir culpada se eu trair uma pessoa que não me dá o mínimo? Ué, não dá o mínimo, perdeu. Perdeu, não deu. Gente, vou te falar, ou você dá tudo ou não dá nada. Pra ficar dando metade, pra ficar da metade pra baixo, não dá. E libera a pessoa. Libera. Se não tem vontade de dar tudo, não dá nada. Tem uma frase maravilhosa do amigo meu, jornalista em Belo Horizonte, que ele diz: se você não tem uma caixa pra me dar, não me ofereça um bombom. Eu dou tudo. Deixa eu falar, produção, tem mais um recadinho? Então vamos para mais um aqui. Bora. Flávio, sou Bruno, tenho 18 anos. Me apaixonei por um garoto que parecia que ia dar certo, mas ele ficou com várias pessoas na minha frente. Estávamos em um clima até legal e fiquei muito triste quando isso aconteceu. Sei que éramos solteiros, mas esperava um pouco mais. O que eu faço? Não espera mais. Não espere mais, tá claro. Olha, eu vou te falar, as pessoas dão sinais pra gente o tempo todo. É que quando a gente tá apaixonado, a gente não vê. Você sabe que Sócrates, os grandes nomes da filosofia, sempre disseram que um homem apaixonado, ele não pode nem assinar contrato, porque a gente não tá no nosso juízo comum. Quando você viu ele com outras pessoas e mesmo assim continua com ele, você não quis ver? Às vezes a gente vê, mas não enxerga. Como é que você vê isso? Bom, você se colocou nessa situação. Quando você viu que ele estava com outras pessoas e continua com ele, você sentiu mal? Bom, ou conversa, ou faz a mesma coisa, ou não sofra com isso. É a questão da expectativa. Você esperava mais dele?
Poxa, você esperou mais... Porque qual é o sentido de você esperar mais de alguém? É você conhecer esse alguém. Se você não conhece a pessoa, não espere nada dela. Ó, eu espero da Paulinha que ela seja competente nas matérias dela, porque eu sei que ela é uma pessoa competente, que ela sabe fazer. Agora, como é que eu vou esperar uma coisa de alguém que não tem pra dar? Olha aí. Tá Alô? Falou mesmo. Ó, mas agora, vocês que ainda estão mandando perguntas aí para o Flávio, gente, ele vai responder lá no Instagram dele. Passa o Instagram pro pessoal. Vamos lá, me segue lá no Instagram, meu Instagram novo, tá mais interativo, mais bonito, tá mais moderno, tá muito legal, flaviomachado.tv. Segue lá, tem algumas respostas como essa, tem alguns conselhos. E o meu canal no YouTube, fazendo aqui um paralelo a esse novo trabalho, essa nova realidade para mim. Qual é o propósito do canal, gente? Um homem, nenhum segredo. Tem alguma coisa que você queira saber sobre o mundo masculino? Eu conto pra você. Sabe qual a diferença? É que homem tem um mundo, a mulher tem um universo. Vamos falar sobre isso? Então, quer saber sobre o mundinho do homem diante dessa grandeza que é o universo feminino? Eu conto tudo pra você no meu canal no YouTube. Um homem, nenhum segredo. Eu já fiquei curioso, vou querer conferir tudo. O que homem acha de amor? O que homem acha de traição? O que passa na cabeça da gente quando a gente trai, mesmo tendo um mulherão do lado? Quer saber essas coisas? É interessante ver a percepção masculina, né? Esses aspectos o olhar masculino. Um cara contemporâneo, um homem de meia idade, grisalho, que vai dizer, o cara que nasceu do século passado, que vai dizer o que passa na cabeça da gente, como é que é isso, hein? Abrir a mente para novas possibilidades, sexualidade, brinquedinhos, tudo isso que a gente pode falar com absoluta tranquilidade, num ambiente isento, absolutamente isento de julgamentos ou condenações. Brinquedinhos, hein, ó. Lembrem bem. Homens, aceitem os brinquedinhos, você tem o dever de dar prazer à sua mulher. Aí, ó, tá vendo, gente? Ó, agora a gente vai entrar numa pauta aqui, que Paula tá super curiosa, eu vou até deixar que ela faça as honras da casa. A gente tava conversando aqui nos bastidores o quanto que ele, tipo assim, expandiu. É um multifacetado, Flávio, né? Vocês podem perceber. É teatro, fez novela, tá lançando livro, é comunicador, tá na TV, tá no rádio. Flávio, conta um pouco dessa vida, trajetória profissional que é extensa. É verdade. E como aconteceu tudo isso? Bom, eu comecei a trabalhar em rádio aos 15 anos, ainda no Rio de Janeiro, uma rádio evangélica. E aí passei 2 anos trabalhando nessa emissora, depois fui para Belo Horizonte, trabalhei em algumas empresas em BH, foi uma experiência maravilhosa. Mas o grande barato dessa história toda, desses 33 anos de comunicação, é a possibilidade de ainda hoje, em pleno século XXI, em pleno 22, fazer com que as pessoas tenham a imaginação, as pessoas possam pensar, repensar alguns conceitos. Eu acho que hoje, eu estava falando aqui fora do ar, com esse advento do 5G, da tecnologia, com as máquinas se falando sem a intervenção da gente, é importante que a gente fale de gente, que a gente humanize, que a gente... Cara, a gente está conseguindo dar um passeio no espaço, mas a gente não consegue se relacionar dentro do quarto. A gente precisa entender um pouco mais disso. Se a gente canalizasse toda essa verba do espaço para a gente entender a gente como gente... Porque tem uma coisa, cara, que eu fico pensando, nesse tempo todo que eu trabalho em rádio, em comunicação, não fugindo da minha trajetória, é que durante todo o tempo que eu pude me destacar na minha profissão, foi quando eu falei de gente, quando eu falei de relação humana, quando eu falei de amor, quando eu falei de relações que ninguém fala e que são muito importantes. E enquanto isso, o pessoal tá lá falando de um monte de coisa, de tecnologia, de filtro, eu tô indo no processo contrário, eu tô falando de tudo que ainda pode gerar imaginação, amor, compaixão. O que é compaixão? É você se colocar no lugar do outro. E a gente faz isso o tempo todo, quando vocês estão aqui, quando vocês levam a gente para conversar com a Juliette, quando vocês pegam a gente e levam no rodízio, não levam os amigos. É isso. Calma, que, sabe? Vai dar certo. Esse tipo de interação, de fazer a gente lidar com gente. Esse é o grande barato da minha trajetória no rádio, e agora começando aqui na televisão, é de fazer as pessoas falarem de relações humanas, porque estão cada vez mais distantes, gente. A gente já estava distante, aí passamos 2 anos usando máscara. E aí agora a gente usa filtro. Então vamos diminuir um pouco isso. Ou então vamos fazer bom uso disso, ao invés de ser um problema, vamos fazer disso um negócio bacana. De agora em diante. O poder está na gente. E a gente se reconhece no próximo, né? A gente se reconhece então, o grande barato de tudo que eu já fiz, de todas as empresas que eu já trabalhei, é justamente fazer parte da vida das pessoas, interferir positivamente, fazer com que elas se sintam importantes. A única coisa que as pessoas querem é ser ouvidas. O que eu fiz aqui na Rádio Sucesso foi dar voz a quem mora em Capim, em Sapé,
que só entravam no ar nas emissoras de rádio e televisão para falar de tiro, porrada e bomba. E aí eu coloquei essas pessoas, eu dei voz a essas pessoas para elas falarem de amor, de relacionamento, de ciúme, de vizinho, de chefe, de sexualidade, de tudo que de alguma maneira faz a gente lidar com gente. É isso que tá faltando, cara. Olha que incrível, ele tem muita história para contar e vocês vão poder acompanhar tudo que ele tem para falar nas redes sociais dele. Olá.